Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTS 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de recebíveis, um fundo imobiliário de papel, mas recentemente eles conseguiram mudar, né? E eles vão se transformar em um fundo de hedge fund. Eles mudaram o regulamento e vão poder investir em outras classes de ativos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 6,63. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,53%. Mas isso aqui tem que levar em conta o fundo atualmente a R$ 6,00. Esse fundo na base 10, ele não entregou tudo isso de dividendo. É um fundo que está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,77. Isso significa que ele está com 33% de desconto. Se a gente considerar que ele é um fundo de base 10, que aqui vocês vão ver que daqui a pouco o VP do fundo está mais baixo, tá? Hoje o VP do fundo é menos de R$10. Mas se a gente considerar um VP de R$10, aí o desconto passa a ser bem maior. A 0,77 dá um desconto de 23%. E no VP de R$10, daria um desconto ali de 34%. É um fundo que negocia com alta liquidez, uma média de 8 milhões e 500 mil por dia, uma liquidez altíssima. E é um fundo que vem de uma variação negativa de menos 13% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2020, esse fundo estava sendo negociado ali próximo do VP na base de R$10. Esse é um fundo que ele não era de base 10, ele era de base 100 e depois migrou para a base 10. Durante o ano de 2021, começa uma decaída nos fundos de papel e esse fundo também não foi diferente. Inicialmente ele decai de R$10 para algo próximo de R$9, isso em meados de 2022. Passadas as eleições, a cota desaba, dessa vez rompeu os R$8, vindo ser negociado na casa de R$7,50. E aí durante o ano de 2023, o fundo esboça uma boa recuperação, voltando a patamares ali próximos a R$9. Mas, passado, entre aspas, essa euforia, o fundo retorna a R$8. Já no ano de 2024, ele fica um bom período a R$ 8,50 e no final do ano, como ocorreu com todo o mercado, esse fundo também desabou, saindo de patamares de R$ 8,50, R$ 8,20 para incríveis R$ 6,00, isso no finalzinho do ano. E aí com a subida nos últimos dias de dezembro e alguns dias de janeiro, esse fundo quase alcança R$ 7,00, mas recentemente ele voltou a ter queda novamente, então atualmente ele está nesse patamar aí de R$ 6,60. Continuando no site aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral de títulos e valores imobiliários. Essa informação aqui de fundo de papel vai mudar, né? Ele vai ser um fundo híbrido, fundo de hedge fund. Ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre as taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta ali com 369 mil cotistas e mais de 317 milhões de cotas emitidas. É um fundo, como eu disse, né, de base 10 e o seu patrimônio atualmente está valendo 8,60. Mas boa parte disso aqui é em razão da marcação ao mercado, dos seus FIIs e dos seus CRIs. É um fundo que realmente, não é que ele perdeu ali 1,40 de patrimônio. E o valor de mercado atualmente no fundo é de 2 bilhões 730 milhões aí de reais. O último dividendo entregue pelo fundo aqui está como 8 centavos, mas ele entregou dízimas, tá? Então a gente vai ver já o rendimento real entregue pelo fundo. Continuando no site, a gente vê sobre dividend yield aí do fundo. Então, o fundo, durante os períodos de renda fixa baixa, esse fundo entregava em média 0,6 de dividend yield. Com a explosão da inflação, esse fundo melhorou muito o seu dividendo para algo na casa de 0,9 até 1,2 ele beliscou. Ocorreu a deflação aqui no Brasil, né, durante o curto período, desabou o dividend yield do fundo, mas depois ele retomou. Atualmente estava se mantendo o dividendo na casa de 0,9. E essa alta aqui no dividendo é em razão das quedas gigantescas que ocorreram recentemente. Então você vai ver que o dividendo teve uma oscilaçãozinha, mas não teve toda essa alta gigantesca aí. Então o fundo distribuiu durante um período algo na casa de 7 centavos. Durante a inflação, o fundo entregou na casa de 10 ou 11 centavos, mas o comum para esse fundo entregar não é tudo isso, isso aqui é atípico. Essa entrega na casa de 8, 9 centavos é algo mais normal, principalmente nesses movimentos de queda, o fundo faz muito giro. Então ele entregar mais ou menos 8 centavos aqui é algo dentro da normalidade.
sendo que o fundo estava com dificuldade entregando até menos, né? Entregando ali por vezes 6, 5, 7 centavos. A gente vai ver aqui embaixo, ó, que o valor nominal ele muda, né? Porque tem os arredondamentos. Então, ó, o fundo chegou a entregar lá no início do ano, de 2024, né? 7,6, 7,9, 8, 7,8, 7,7. Então, sempre na casa entre 7 e 8 centavos. Ó. E aí, em novembro, caiu para 6 centavos. E em dezembro, no dia 11 de dezembro, o fundo pagou no dia 18 de dezembro 7 centavos e meio, que o site acaba arredondando para 8. Esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Certamente, quando o vídeo for ao ar, eles já vão ter anunciado aqui os dividendos de janeiro. Não sei se vai dar tempo de ter pagado o dividendo de janeiro quando o vídeo for ao ar, mas o anúncio já certamente vai ter sido realizado. E aí vamos ver se o fundo vai se manter nesse patamar aqui entre 7 e 8 centavos, né? Eu acho que o fundo consegue manter sim. Ainda mais que está tendo uma melhora no IPCA aí do período. Então o fundo tende a começar a entregar um pouquinho mais. Aguardemos os próximos anúncios, mas eu acredito que vai se manter aí no mínimo 7 e talvez chegando a 8 centavos de entrega. Continuando, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que tem bastante histórico, a gente vai ver lá no relatório gerencial do fundo, mas aqui no site só puxa os últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, durante um período ali, o fundo chegou a ter uma boa rentabilidade, superando o CDI, superando com folga o IFIX. Mas recentemente, né, desde 2022 para cá, o fundo vem sofrendo com as suas quedas. Então, ele ficou muito atrás dos outros índices aí. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem com 6% de rentabilidade, o CDI 48%, o IPCA 33%, o IFIX 9,25% e o IDIV 51%. Mas lá dentro do relatório, a gente vai ver algo de mais longo prazo. Então, dá uma amenizada na rentabilidade do fundo, se considerar desde que ele veio a mercado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se vocês gostam do nosso trabalho e quiserem nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede o vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto aí barato, acessível, você também vai nos ajudar financeiramente. Então, desde já obrigado vocês que fazem a compra da nossa planilha. Por fim, nós contamos também com nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Na aquisição desses e-books, além de você estar adquirindo um ótimo produto, também é uma forma de apoio financeiro. Desde já, muito, muito obrigado. E aqui eu gostaria de agradecer imensamente os últimos membros do canal. O Anderson, que é um membro bem antigo aí do nosso canal. O Edson, que além de renovar o clube de membros, se renovou no nível Gold. E o Edilson também, que é um membro bem antigo do canal. Muito obrigado, vocês membros. Saibam que vocês literalmente carregam o canal nas costas. Muito obrigado aí de todo o coração. Se você estiver precisando de ajuda para fazer uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso Instagram ou para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. Esse relatório foi entregue no finalzinho de dezembro. Eles mudaram o relatório, na minha humilde opinião, mudaram para melhor. Aqui eles falam as taxas que o fundo cobra. Eles cobram 0,82% de gestão, 0,08% de administração e 15% de performance do que exceder o retorno do CDI sobre a cota patrimonial. Então essa performance aqui, se eu não me engano, ela não tinha antes. Aqui ele mostra o quanto que o fundo vale, o quanto que ele estava sendo negociado, né? Hoje ele está sendo negociado a um valor menor que isso, menos de 6,89. Aqui já tem o último dividendo que tinha sido anunciado pelo fundo, de 7 centavos e meio. O número de cotistas do fundo. E aqui ele já traz um resumo do retorno acumulado do fundo. A cota patrimonial é de se desprezar porque o que importa é o quanto ela está sendo negociada no mercado, né? Você não consegue vender pelo valor patrimonial. Então, o fundo vem com 141% de performance acumulado. O CDI, 150%. O IMAB, 188%. O IFIX, 124%. Então, pelo menos o IFIX, o fundo está conseguindo bater. E ele vinha conseguindo superar até o CDI, apesar do seu benchmark, né? Mas ele estava conseguindo bater.
E veio ali acima do Ibovespa também, que também não é um benchmark a ser buscado, né? Segundo a gestão, todos os seus ativos seguem adimplentes, não tem problema nas carteiras do fundo. E aqui a gente continua vendo aqui. Resultado do fundo. Porque ele tenta explicar um pouco da cotação patrimonial, o porquê dessas oscilações. Esses aumentos na curva de juros impactam aí o fundo. Ele fala também sobre a carteira de CRIs do fundo. Informa que o perfil de crédito do fundo segue high grade e 100% adimplente. Eles falam sobre a assembleia para mudança aí nos regulamentos do fundo. Aqui ele traz um resumo da carteira de CRIs. Então, ao final de novembro, ele tinha 41 CRIs que representavam 60% dos ativos, sendo que 94% da carteira é indexada ao IPCA. Ao final de novembro, o CPTS também possuía 91 fundos imobiliários que representavam 36% do PL, sendo que 90% da carteira é composto de fundo de tijolo. Então, o que a gestão traz aqui? Se todos os seus FIIs e os seus CRIs subissem, o fundo tem um upside ali de 54%. Aqui ele está falando especificamente da carteira de FIIs, né? Internamente. Mas se os CRIs também voltarem ao seu preço normal, o fundo tende também a ser valorizado. Então hoje o fundo, na sua carteira de FIIs, conta com aquele duplo desconto, como se fosse os FOFs, né? Esse é um ponto aí, só que os FIIs não representam tanto assim da carteira do fundo. 36%. Já chegou a ser um valor menor, mas atualmente está em 36%. Pode trazer um grande upside aí para o fundo. Aqui ele mostra uma tabela de sensibilidade, né? Lembrando que o fundo chegou a beliscar ali os R$6 baixo. Atualmente ele está em 6,60 e pouco, né? Mas quanto mais barato o fundo estiver e ele não tiver problema, maior vai ser nas rentabilidades trazidas pelo fundo. Quem compra esse fundo a 7,64 teria uma média de IPCA mais 12 bruto e IPCA mais 11,27 líquido. Quem compra atual, pode ver que ele já está abaixo desses 6,89. Atualmente vai estar nessa faixa de IPCA mais 14 líquido. Olha o quanto está a distância. E se o fundo cair e alguém quiser se posicionar e comprar o fundo mais barato, a 6,14, igual ele beliscou recentemente, daria IPCA mais 16 líquido. Então, assim, quanto mais barato você conseguir se posicionar num fundo, maior vai ser o seu retorno. E aqui ele também traz uma tabela de sensibilidade, mas aqui somente dos CRIs. Continuando, ele chega na sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. E o que acontece? É muito comum que esse fundo aqui faça ganhos de capital. Ele gire os CRIs e que ele gire os FIIs. É muito comum. Mas atualmente você pode ver que está trazendo resultados negativos para o fundo. Ele não está conseguindo oferir grandes resultados com ganho de capital em CRIs e FIIs. Então, o que já gerou muito resultado para o fundo, os ganhos de capital de CRIs, vem gerando prejuízo em cima de prejuízo recentemente, gerando bastante prejuízo quando ele está girando os seus CRIs. E nos FIIs, volta e meia, ele consegue fazer um resultado positivo aí. Os fundos imobiliários, até que ele está girando a carteira com lucro. Mas essa dificuldade em fazer ganho de capital aí está impactando nos resultados do fundo, que ele era altamente dependente desse tipo de receita. Então, um fundo que já chegou a receitar 29 milhões, 30 milhões, 42 milhões, caiu para 20, 26, 24, em novembro, 27 milhões. Então, está mais ou menos dentro dessa órbita aqui de 20 e poucos milhões. Aqui foi o resultado bruto que o fundo teve. As despesas totais que o fundo teve em novembro foi de 3 milhões e 900, sendo que aqui a taxa de gestão 206 mil, taxa de administração, gestão 1 milhão e 700, e aqui gastos com ganho de capital, imposto de renda, os gastos com alavancagem e outras despesas. Então, aparentemente aqui, eles não deixam claro aqui se essas outras despesas poderiam estar sendo taxa de performance. O que nós vamos calcular? Nós vamos pegar aqui na prática e ver no acumulado de 2024 o que essas duas despesas aqui representam frente ao total que o fundo receitou. Então aqui, 22 milhões, 429 mil, que eu vou arredondar para 430, mais 2 milhões 639. Então o fundo vem com um total de despesas de 25 milhões nos últimos 12 meses. Esse valor aqui vezes 100, dividido por 323 milhões 856, que é o total que o fundo receitou. Então o fundo vem ali com a taxa de 7,74%, dentro da normalidade, pelo menos na minha opinião. E o fundo ali vem com resultado quase irrisório de resultado acumulado, assim, dá 1/10 de centavo, né? Então é algo desprezível aí, não dá para se considerar. Distribuição de dividendos, o fundo aqui, comparativamente ao CDI, ele vem entregando acima do CDI em todos os anos. No ano de 2023 ele teve uma certa dificuldade, mas atualmente ele está, desde o início, né, se contabilizar, ele vem conseguindo entregar CDI mais 3,8. Então ele vem conseguindo bater o CDI do período aí.
Aqui também a gente vê a rentabilidade do fundo no longo prazo, por isso que eu falei para vocês, ó, no longo prazo, o fundo vinha tendo uma ótima rentabilidade. Eu gosto de olhar sempre o CPTS a mercado. A patrimonial não dá para considerar, né? Então a patrimonial, se considerasse que a cota não caísse, ele estaria tendo uma ótima rentabilidade. Mas, desde do início do fundo, o IMAB vem sendo a melhor performance. O CDI atualmente bateu ali os 150%. Só atualmente que o fundo perdeu para o CDI, a 141%, mas ele vinha tendo uma performance bem acima do CDI. E o fundo está tendo a tranquilidade de bater o seu benchmark, que o fundo tem que correr atrás de bater o IFIX, né? E isso ele está conseguindo bater desde que ele veio ao mercado. Mas é um fundo que estava tendo performance ali, ó, próximo até do IMAB, que é um índice difícil de ser batido. Então ele vinha tendo uma boa performance, mas com essas quedas recentes aí fizeram com que a cota desabasse e aí a performance do fundo caiu. Mas para mim não é nada preocupante, principalmente analisando o longo prazo. Aqui ele traz uma outra rentabilidade, apenas da carteira de FIIs. Só os FIIs do fundo vêm conseguindo bater o IFIX também com tranquilidade. Então, desde que o fundo começou a investir muito em FIIs, a sua carteira de FIIs começou a descolar e ter uma boa performance frente ao IFIX. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você acha que o fundo está fazendo um bom trabalho ou um trabalho ruim? Você, se tinha um fundo, está preocupado com essas quedas que o fundo está tendo, que ele está desabando aí no mercado? Você saiu do fundo, você acha que o fundo não presta mais? Fundos imobiliários em geral não prestam mais em razão das quedas? Ou você está se mantendo nos fundos e aproveitando as quedas e comprando mais? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Toda vez que eu vou falar de um fundo, eu tento ser o mais transparente possível e dizer, né, se eu sou conflitado ou não, se eu tenho um fundo ou não. Esse é um fundo que eu gosto bastante, apesar dessas quedas que o fundo aconteceu, tudo que a gestão vem passando aí. Não gostei dessa mudança aí de eles mudarem o relatório, não porque eles mudaram para poder ser um hedge fund, isso aí é menos mal. Mas eles fizeram algumas outras mudanças lá que eu não gostei. Eu não sou cotista do fundo, não tenho interesse de ser, apesar de novo, eu considerar ser um bom fundo, uma boa gestora, que eles fazem um bom trabalho, estão sofrendo o que mais está, entre aspas, atrapalhando esse fundo é a alavancagem. A gente vai ver depois, mais à frente aí, que esse fundo ele se posicionou demais na alavancagem e ela tem também impactado os resultados do fundo. Esse fundo ele sempre fez um bom resultado com giro de carteira e em momentos que essa alavancagem deu certo, também turbinou o resultado do fundo. Quando o CDI disparou, e na minha opinião, de uma certa maneira, a gestora errou, né? Quando ocorreu a inversão em que o CDI disparou e ultrapassou muito o IPCA, como eles fizeram uma montagem aí em cima da dívida em cima de CDI, e aí eles não conseguiram mais ter uma performance melhor do que o IPCA, começou que eles tiveram mais prejuízo do que lucro, né? E isso acabou impactando severamente aí o fundo. Enfim, acho que com o tempo esse fundo tende a se recuperar, mas ele vai continuar sofrendo enquanto a gente tiver tudo em função de resultados. Se o fundo começar a entregar resultados melhores, ele começa a melhorar a sua performance, né? Enfim, o fato de eu estar falando a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo aí de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a bater essa meta. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos à carteira do fundo. Ele mostra todas as compras de CRIs feitas, né? Então é um fundo que gira muito. Inclusive ele tem feito giros de CRIs com prejuízo, como a gente viu lá na DRE. Todas as vendas realizadas. E ele comprou um total aqui, ó, de 850 milhões e vendeu um total de 954 milhões.
Aqui também ele mostra todas as negociações no secundário, né? O número de cotistas que o fundo... Aqui ele mostra o volume de negociação, é um fundo muito líquido, e o número de cotistas, que disparou, né? Saiu de uma base de 10 mil cotistas lá em 2019 para incríveis 369 mil cotistas aqui em 2024. Então, o fundo aumentou muito, muito, muito a base dele, né? Continuando aqui, ele mostra a carteira em geral. Então, isso aqui a gente já viu lá no resumo, que o fundo hoje tem 60% em CRIs, 36% em FIIs e está em caixa ali 3,6%. Na carteira de CRIs, o fundo tem uma boa exposição em ativos teoricamente seguros, né? Shopping, comercial, logístico, residencial, renda urbana, né? E dentro dos seus CRIs, ele tem ali 94% da carteira é IPCA mais 6. E ele tem um percentual pequeno, né? 5% ali é CDI mais 2,9. Já em FIIs, como ele já tinha antecipado, a maior parte dos FIIs é tijolo, 90% tijolo, 9,3% em papel. Então eles consideram aqui, ó, Fiagro, FOFs e os próprios CRIs como sendo fundos de papel, né? E o restante ali ele tem segmentos diversificados. Carteira de crédito. Então aqui a gente vê as posições dos FIIs, dos CRIs que ele tem. 19% logística industrial, 18% shopping e assim por diante. Um total de 60%. E já na carteira de FIIs, também totalmente exposto aqui, né? Vê todas as posições que o fundo possui. E aqui a gente vê CRIs e FIIs. Como eu disse, na minha opinião, a forma como eles apresentam o relatório agora melhorou bastante. Então esse é um fundo que eles ancoraram lá a dívida lá do XPPR, ó, XP Properties, 8% das dívidas do XPPR, 8% do portfólio é essa dívida do XPPR. Tem um outro shopping também que é o GSFI, General Shopping aqui, ó. Eles também ancoraram 7%, quase 8% das dívidas do fundo são desse shopping. O Logístico Extrema Business Park, eles 5% da dívida do fundo é desse logístico, então aqui são as dívidas de CRIs que o fundo ancora, né? E os FIIs que o fundo investe. Ele investe em alguns fundos que não trazem resultado, e não são fundos assim tão, na minha opinião, a carteira de FIIs dele eu não gosto muito. Tem vários fundos aí que eu particularmente não teria. Mas o que a Capitânia costuma fazer? Essa é uma gestora que, entre aspas, ela tem muito conflito de interesse. Então, ó, eles se investem em alguns fundos e passam a ter dominância naquele fundo. Fundos da própria casa, como o CPSH, ou fundos que, teoricamente, eles têm parceria, como a JFI, ó, o CPUR, que é fundo da própria casa, vários fundos da própria casa, o CPFF, eles investem bastante aí. Fora outros fundos que ele coloca posição grande e meio que é dominante aí em outros fundos. Mas são fundos aí que não são, nem todos os fundos aqui são conhecidos pelo mercado, e alguns fundos aqui, assim, enfim, não gosta da carteira de FIIs que o fundo possui. Continuando aqui, ele mostra sobre as compromissadas. Durante um período, essas compromissadas trouxeram um resultado muito grande para o fundo, mas chegou um momento em que elas começaram a atrapalhar o resultado do fundo. Atualmente, está praticamente zerada essa problemática das compromissadas, mas chegou um momento que isso aqui impactou muito também diminuiu as receitas do fundo aí. Continuando no relatório, a gente chega na carteira de crédito. Daqui até o final é aquela parte que eu falo que tem bastante importância. Se você vai se expor a um fundo, estude, entenda em que você está colocando o seu dinheiro a risco. Então aqui são os CRIs que o fundo tem em carteira do segmento de shopping. Ele vai trazer um por um os segmentos que estão colocados, né? Então esse aqui, ó, a Vinci Shopping, o VISC 11, por exemplo, tem alavancagem e quem está bancando essa alavancagem aqui, ó, é o CPTS. Essa alavancagem aqui foi a IPCA mais 6, tem um LTV de 52%, que é muito alto, considerando o segmento, não costuma ser tudo isso aqui de garantia. Para um setor seguro, isso aqui significa que a cada 52 reais de dívida, eu tenho 100 de garantias. Na minha opinião, isso aqui é uma LTV muito alta. Aqui ele fala um pouco sobre o ativo, né? Então essa é uma operação lastreada na aquisição do Boulevard Shopping, Norte Shopping Maracanaú e da fração de 21% do Pantanal Shopping, feito pelo VISC 11. Essa operação conta com hipoteca em segundo grau sobre 100% do Porto Velho Shopping. Os covenants são LTVs máximos de 60% e CSD máximo de 1,3 vezes. Eu não vou ler o restante, mas como eu disse, ó, shoppings, mais abaixo aqui você vai ver outros segmentos, ó, lajes. Então, um por umas dívidas que o fundo tem aí, eu sugiro que você pare e dê uma olhada com atenção. Como eu disse, né, você vai estar colocando o seu dinheiro a risco, né?
Então sugiro que você leia aí e veja em que o fundo está emprestando seus recursos, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise.